Boa noite a todos, que a paz de Deus e o amor de Jesus estejam com todos. Todas as segundas-feiras, eu e o Oswaldo estamos aqui às 19h30 para fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho do Lar. Então, todo mundo que queira comparecer, estar ao vivo com a gente, é só chegar segunda-feira às 19h30. E quem não pode, pode GTV aqui. É só acompanhar aqui com a gente. Vamos aguardar o Oswaldo entrar, que a gente já começa. Tá bom? Boa noite, Oswaldo, tudo bom? Boa noite, Fábio. Bem, graças a Deus. Tudo jóia. Joia. Sejam todos bem-vindos aí para mais uma live. Vamos começar com o nosso Gota de Paz. Vamos lá? Vamos. Mensagem 183. Nosso corpo reage ao perdão. Seu corpo como está? Cansado, dolorido e com algum problema que te leve ao médico sempre e você não vê melhora? Pois bem, como anda o perdão dentro do seu coração? São perguntas pertinentes que nos levam à reflexão. Perceba que quando o melhor sentimento entre nós, nosso corpo vibra felicidade e bem-estar. Mas se o contrário acontece, nosso corpo vibra dores, cansaço, doenças e muitos transtornos. A cura para os males físicos está na transformação dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. O perdão é um remédio muito potente para começar o processo da cura. Jesus nos disse para perdoarmos sempre, quantas vezes forem necessárias, porque não somos perfeitos desta forma. Não devemos cobrar do outro a perfeição. Ao perdoar, todo o seu corpo se revitaliza, suas células são revigoradas, porque a emissão de bons pensamentos e sentimentos transforma todo o nosso sistema nervoso, deixando em nós a sensação de bem-estar. Procure sempre o perdão, a prece para revitalizar o seu corpo físico e espiritual. Bom, que fala de a associação do nosso espírito, da nossa mente com o nosso corpo físico. A gente sabe que tem pesquisas acadêmicas por aí que falam exatamente o que está falando aqui no Gota de Paz. Quando você tem um pensamento positivo, tem um pensamento para frente, pensamento esperando coisas boas, não querendo mal de ninguém, o seu corpo físico reage de uma maneira muito melhor, Pessoas rancorosas, pessoas que guardam raiva do mundo, da vida, estão sempre doentes, existe até um estudo que fala, que irradia célula por célula, esses sentimentos ruins, Como que a gente tira esses sentimentos ruins da gente? É perdão, Oswaldo? A gente tem que perdoar o próximo, perdoar nós mesmos pelos erros que cometemos e assim por diante. Acho que é isso. É mais uma vez o perdão, né, vindo até nós. E você falou, né, da ciência, né, da medicina, entendendo o processo do perdão, como você falou, vários estudos acontecem. Eu tinha falado na última vez, acho que a gente tinha falado do perdão, né, que existem já livros escritos e tratamentos que eles colocaram com relação ao perdão. Mas com relação ao perdão, né, que nem você falou, às vezes a gente pensa sempre o perdão, a gente vai sempre levando para o lado de que eu tenho que perdoar uma pessoa que fez mal, que fez coisa errada. A gente nunca leva o processo do perdão como um processo de melhoria interior. Você falou, a gente com relação à vida, né, e eu acho que assim, eu gosto bastante do espiritismo, principalmente essa parte de reencarnação, como nós sendo pessoas, ela vai numa evolução, numa crescente, mas apesar da gente vir numa vida, né, a gente está vivendo aqui nessa vida há pouco tempo, aparentemente, nós já temos aí uma caminhada longa nesse processo, né, de viver coisas de outras vidas, né, em outros mundos ou nesse mesmo mundo que nós estamos. Porém, nós somos resultado do que nós fizemos ao longo do tempo.
O perdão é um entendimento da gente perdoar a nós mesmos, da gente perdoar aos outros, da gente perdoar a vida, as coisas que acontecem, né? A gente acha que todo mundo passa por coisas boas e coisas não tão boas durante o dia. Nada de absurdo, mas a gente tem ali contrariedades, né? A gente tem pequeninas coisas que, pela nossa falta de conhecimento, pelo nosso hábito de fazer as coisas, às vezes a gente quer as coisas de um jeito, né? A gente habituou a ter a vida de uma forma e não pode sair nada daquele lugarzinho, né, comum que a gente vive, a garrafa mais para cá, mais para lá, a pasta de dente, a toalha. A gente está sempre criando problema na nossa vida. Sempre a gente tem algum problema, seja com a gente mesmo, seja com as pessoas que a gente convive mais diretamente, seja com as pessoas com a gente convive menos, mas a gente está sempre brigando com a vida, a gente sempre tem um porquê, um porém, e algo que às vezes durante o dia passa e a gente relembra aquelas coisinhas e de repente a gente se vê contrariado, de repente a gente se vê irritado, de repente a gente se vê bravo, não sabe por quê, o que que aconteceu, e a gente vai percebendo que a vida, né, nessas coisinhas pequenas do dia a dia, ela nos afeta diretamente, né? Pessoas que convivem juntas, por exemplo, né, casal, uma faz algo diferente do que se imagina, né? A gente sabe que ninguém é igual, ninguém tem os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos, por mais, né, que algum fale alma gêmea e que esteja junto porque achou ali alguma coisa de interessante, mas a gente tem uma briga interna e uma briga de bobeira, né, com o dia a dia nosso, com as pessoas. E são essas coisinhas que na verdade, atrapalham. Algumas músicas, algumas poesias, alguns livros escritos, eles dizem isso, né? Se a gente soubesse, né, que vai morrer amanhã, quanta coisa a gente faria hoje, né? Ou quanto é difícil quando você se separa de uma pessoa, que a gente falou, e depois a gente fica nessa, ai, se eu tivesse feito isso, ai, se eu tivesse feito aquilo. A gente falou outro dia e a gente percebe disso, né? Isso na a pandemia. Quanto a pandemia afetou a gente, foi um momento bastante difícil e a gente, se a gente levar ela para um lado espiritual, foi algo que foi feito, né, trabalhado para que acontecesse dessa forma, para ver se mudavam as pessoas, né, um sentimento, e a gente vê como cada um reagiu. Mas o que mais interessante dessa reação era que em algum momento a gente quis ficar em casa, né? Dar uma parada na vida e analisar quantas reflexões foram feitas durante essa pandemia, aquele momento difícil que você ligava a televisão e via a quantidade de mortes e pessoas que você conhecia, você sabia, ah, foi, né? E quantas pessoas, às vezes a gente nem tem certeza de algumas pessoas se elas ainda estão vivas ou não, né? De quantidade tão grande de pessoas que se foram, né? Mas o que mais a gente queria em algum momento era ter contato com pessoas. As pessoas não aguentavam mais, tipo, né, que ela falava, ficar em casa. O que as pessoas queriam? Estar em contato com pessoas, mesmo as mais difíceis, mesmo você sabendo que tem essas diferenças, que tem essas contrariedades. Então a gente assim perde muito fácil a paciência, a gente desgosta muito fácil. E esse processo de perdão, ele seria isso, né? Dar mais uma chance à vida, vamos dar mais uma chance à pessoa, às pessoas, ao que você é, né? Porque às vezes a gente aparentemente é feliz com o que a gente é e ao mesmo tempo a gente não é contente com o que a gente é. Às vezes a gente é feliz ao lado de uma pessoa, mas ao mesmo tempo a gente está querendo mudar essa pessoa, né? A gente gostaria que ela fosse diferente e a gente não sabe por que a gente gostaria que ela fosse diferente, porque a gente aprendeu a gostar das pessoas aparentemente assim e ao mesmo tempo a gente aprende a desgostar das pessoas por, às vezes, um momento que eu não acordei bem. A gente fala assim, mas por que a gente não acorda bem? Porque lá dentro algum sentimento está me atrapalhando. Seria esse momento do perdão. O perdão de olhar para mim e falar, não, eu tenho os, né, o que a gente tem feito, pedido e falado e analisado nesse processo
de estudo do Evangelho, o perdão ele é uma parte assim, muito forte nisso, né? Esse perdão, mas sempre lembrando, não aquele perdão de que eu tenho que aceitar a pessoa apenas do jeito que ela é, ou aceitar uma desavença ou algo que foi feito. Eu preciso perdoar de uma forma geral, de a vida é maravilhosa. Eu estou em aprendizado, eu estou em aperfeiçoamento, eu estou melhorando, eu preciso melhorar. Na verdade, a gente está sempre achando, às vezes, o defeito dos outros, a gente está sempre criticando alguém, não contente com isso, mas em nenhum momento a gente está se autoanalisando ou tentando perceber quem nós somos. Então ele fala, a doença, a gente sabe que a doença é um processo espiritual, é uma doença de alma, de espírito, que reflete no corpo, que traz mal ao corpo. E ele diz aqui, né, quando eu estou com o melhor sentimento, é difícil você ver alguém doente em férias, é difícil você doente quando você está num passeio, né? Pode acontecer e pode ser ruim, mas o mental nosso para o dia a dia e o mental nosso para o fim de semana, para uma festa, para um evento, ele é diferente. Muito difícil. Você vai ficar doente num dia que você tem algo muito interessante, importante para fazer como um evento diferente do seu dia a dia. Aonde nós estamos mais irritados, mais, né, com esses problemas? É no dia a dia, onde eu tenho que trabalhar. Por quê? Porque a gente carrega para isso essa forma de que é difícil, né? Se tiver que, como a gente sempre fala, se tiver que ir num velório é a pior coisa do mundo. Se tiver que ir numa festa, já não. Uma vez eu conversei com uma enfermeira que trabalha na Santa Casa, ela falou que é bem isso aí mesmo, é volátil. Fala, abre. Travou aí, vô? Aí, Foi. Voltou. uma figura aqui. Então, ela falou que sábado de manhã, né, tem metade das pessoas que tem uma segunda-feira de manhã, né? Então, você vê que tem alguma coisa a ver, né? Quando a pessoa tá para se dispor a se divertir, tá com energia boa, ela tá bem, né? E muito pelo contrário, quando ela vai para o trabalho, ela tem lidar com as preocupações do dia a dia, o corpo adoece, né? Muitas vezes as pessoas estão doentes. Então, é o que a gente está tentando, assim, né? Porque viver é um processo aparentemente difícil pelo hábito que a gente contraiu, pelas dificuldades que a gente mesmo cria, né? Então, a gente vai perceber isso que você está falando, que o enfermeiro, e com certeza um psicólogo, com certeza aí alguém que entende de pessoas, ele vai perceber isso. Então, a gente tem a receita aparentemente na nossa mão. A gente sabe como fazer. A gente só precisa fazer, né? Então ele falou assim, quando a gente fala perdoar, a gente vai esquecer um pouco aquele processo de perdão, de que daquela pessoa mais difícil que me criou o problema, e vai trazer o perdão pro dia a dia, para aquilo que eu sou, para aquilo que eu faço, para as coisas do dia a dia, né? Eu falo assim, eu sou assim, já fui mais eu sou meio ranzinza, eu sou meio assim, eu me irrito fácil, eu gosto das coisas aparentemente muito certas, mesmo não, às vezes não sendo. Então, o que a gente tem que estar fazendo todo dia? Você tem que estar se estudando. Por que eu sou assim? Por que eu me irrito? Por que essa coisa me irrita? Por que eu sou assim? Né? E a gente consegue fazer isso. Dá para se melhorar. A gente já falou. Se preciso, a gente busca ajuda de profissional. Agora, o que a gente precisa é um processo, e eu falo assim, acho que a nossa live, eu acredito que qualquer coisa que se caminhe para isso é interessante. Uma coisa da gente bater esse papo de conversar aqui e falar disso. Porque com certeza, né, se tiverem pessoas assistindo juntas em algum lugar nesse momento, elas vão estar falando, né? Achando uma coisinha do outro, percebendo. E essa é a ideia. A ideia é não fugir dessa realidade do que o defeito está no outro.
Eu tenho que entender assim, aonde está o meu defeito, eu tenho defeito, qual é, e como eu vou mudar isso, e quando eu vou começar a mudar isso. Mas a primeira coisa é o perdão, tipo do... Eu já fiz algumas coisas que eu não concordo, e às vezes a gente não percebe, mas alguma coisa fica gravada na gente de algo que aconteceu. É que a gente já falou daquela na coisa do ressentimento. Perdão e ressentimento, eles estão juntos. E seja como a gente falou, o ressentimento por algo que aconteceu com o outro ou por algo que aconteceu comigo. Algo que eu devia ter feito e não fiz. Uma oportunidade, às vezes, que eu perdi e me cobro lá dentro por causa disso. E eu preciso me livrar disso. Né? Então, ele fala assim, tipo um auto perdão, um perdão para mim e um perdão para os outros. E sempre, que é o que o Espiritismo nos mostra e o Espiritismo nos dá, e é as palavras de Jesus, é eu entender que sou passível de erro. Eu não tenho que ser perfeito do dia para a noite. Eu tenho que me aperfeiçoar, melhorar no dia a dia. Mas eu tenho que fazer isso. Eu não posso, tipo, ficar do jeito que eu sou. Né? Então, assim, o que eu fiz hoje que desagradou a mim e pode ter desagradado alguém? Se eu conseguir voltar ali no meu dia a dia, eu vou me perceber tendo um momento de irritação, um momento de elevar a voz com alguém, um momento de ironia, de ter tirado o sarrinho de alguém, de ter visto, de uma fofoca. São vários defeitos aparentemente pequenos, mas que atrapalham a minha energia. Agora, o que ele fala mais aqui é o melhor sentimento. O sentimento que eu carrego no meu dia, no acordar. Por isso a gente sempre fala, né? Aquela gratidão. O dia que a gente conseguir acordar de verdade, abrir os olhos e, Deus, agradeço ao Senhor por mais esta oportunidade. Deus, eu vou procurar ser o melhor possível. Deus, eu vou dar o melhor de mim. Sei que vou errar, mas eu quero acertar. Eu vou mudar algumas coisas, vou me analisar melhor, vou pensar bastante antes de responder, antes de fazer qualquer avaliação ou qualquer crítica. Quer dizer, e ali a gente começa, né? Aquilo que a gente falou outro dia, que a gente sempre começa o ano com algumas coisas, né? Ah, eu quero mudar isso, eu gostaria de fazer tal coisa, isso. Dá para a gente fazer nisso também. Né? No fim de semana, fazer alguma avaliação, mas, como disse, melhorar o sentimento. E achei bacana aqui, perdoar como um processo de cura. Processo de cura da vida, não um processo de cura de uma doença. Às vezes a gente, aparentemente, a gente não está doente. Que tem uma doença, que tenha que ir no médico, que esteja que fazer. Às vezes eu estou numa doença de sossegado demais na vida, né? Ali remoendo algumas coisas, deixando, né, naquela brincadeira que a gente fala do Zeca Pagodinho, deixando a vida me levar. Eu vou tomar a rédea da minha vida, eu vou curar a minha vida, não a minha, curar a minha vida, a forma de viver, colocar coisas para que eu possa ter felicidade de viver, olha que legal, de parada para olhar o sol, de parada, como a gente já brincou algumas vezes, já falou, né? Para olhar uma flor, para olhar as pessoas, ou não ficar só naquele processo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que ir no banco, eu tenho que isso, que tenho que aquilo, que nós falou, né? Tirar um momento para trocar uma ideia com alguém que a gente gosta, ou para parar mesmo, vou dar um tempo hoje, vou fazer a minha agenda, que eu faça tudo que eu tenho que fazer num certo horário e me dê algum tempo nesse dia para ler um livro, para dar uma volta, para não fazer nada, para assistir alguma coisa, né? Mas assim, não ficar com a vida, eu tenho que fazer isso, agora, e agora? Agora aquilo, agora não sei o quê, agora tenho que fazer tal coisa. Não, tirar um dia para vou parar, vou analisar, quer dizer, o processo de cura. E ali, como eu disse, a gente e a gente tem esse vício, né? A gente sabe que no pensamento da gente leva a gente para os piores, né? Os piores buracos. Né? Então ele fala aqui, melhorar sentimento, reagir no bem, perdoar como processo de cura, bons pensamentos, bons sentimentos. Né? Ler coisa que traz bons sentimentos, assistir coisas que traz alegria. Né? Então as pessoas falam, né?
assistir alguns desenhos daqueles antigos e rir bastante, né? Assistir algum filme de tipo de comédia, rir bastante, ver paisagens bonitas, buscar as coisas boas da vida, para criar esse sentimento dentro da gente, mas como um processo de eu vou me perdoar o que eu sou, vou perdoar o que eu estou sendo, eu quero melhorar isso, quero melhorar meus sentimentos. Sim, isso aí. Vamos iniciar com as preces, então? Sim. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando os espíritos superiores, os nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Então, hoje é o dia da nossa dúvida dos nossos seguidores. Sim. Perguntaram sobre a live da semana passada, Oswaldo. Era Sim. sobre prece para corrigir um defeito, né? Surgiu uma frase lá, não resisto a esse arrastamento. O que significa isso? Seria como não conseguir mudar? É isso? É interessante isso, né? A gente vê, né, esse estudo que o Allan Kardec nos trouxe, e ele complementa o final do Evangelho com as preces, e nas preces nós usamos o que nós aprendemos no Evangelho, aquilo que nós aprendemos que Jesus nos ensinou. A prece que a gente leu, né, na live da semana passada era para corrigir um defeito. E a prece que a gente faz no entendimento que o Espiritismo nos traz, que Allan Kardec nos deu, ele começa dizendo, né, que eu tenho inteligência para distinguir o que é certo do que é errado, orgulho pode me impedir, eu tenho que perceber os meus defeitos, praticamente o que a gente estava falando agora no Gotas de Paz. E tem um pedacinho que ele fala assim: entre minhas imperfeições, né, a pessoa fazendo a prece dizendo, reconheço que sou particularmente inclinado a, e aí tinha 3 pontinhos e cada um encaixaria ali o que entende que tem de defeito, né? Sou inclinado a falar mal dos outros. Ali seria o que a gente encaixaria, talvez. E aí, o que vem depois, ele diz assim: e se não resisto a esse arrastamento, é pelo hábito que eu contraí de ceder. Então ele quer dizer que quando eu faço algo de ruim e de errado e que tenho essa percepção, mas continuo fazendo, ele usou a palavra arrastamento, né? Se me permito, né? Se reconheço que tenho isso, mas não resisto, ou seja, o que seria esse arrastamento? Ele fala assim, a mesma coisa que eu tivesse parado em algum lugar e vinha aquela correnteza, aquela enxurrada, aquela água forte e me leva, mesmo eu não querendo ir. Eu sou arrastado. Então, ele está perguntando, né? Aqui, o que é esse arrastamento? É defeito? Como que eu posso mudar isso? Né? O que realmente é esse arrastamento? E, na verdade, né? O que a gente percebeu, a gente acabou de falar,
de falar no gosto de paz, o arrastamento é um hábito. Eu tenho um hábito, habituei a falar mal dos outros ou fazer fofoca. E mesmo eu estando ali tranquilão do negócio, não estou afim, não vou fazer nada, começa um assunto. De repente eu me pego falando mal de mim. Mas eu não estava estudando isso, eu não estava querendo falar mal, eu não estava treinando agora isso. De repente eu me vejo fazendo alguma coisa. Esse é o arrastamento. Algo que tem em mim que acaba sendo mais forte do que eu. E a gente fala assim, o que, que seria, né, esse arrastamento? A gente repetiu tanto fazer alguma coisa que ela virou hábito. O hábito é isso, eu fiz tantas vezes alguma coisa, eu já nem me lembro mais quando foi que eu comecei a fazer isso. Mas eu continuo fazendo. É mais forte, né? Dando a impressão que é mais forte do que a gente, né? E o que é outra coisa que é interessante, né? Antes da gente ir mais a fundo, para fazer uma prece dessa que o Allan Kardec coloca aqui, a gente precisa ter um entendimento. Dificilmente alguém vai fazer uma prece assim, eu tenho imperfeições, eu queria corrigir essas imperfeições. A gente não faz isso. Por quê? Para fazer isso, eu precisaria ter humildade. Uma das coisas que é muito difícil na gente, em qualquer um de nós. Porque se alguém falar, você faz isso, você vai falar, não, imagine, nunca fiz isso. É onde começam aquelas brigas que depois precisaria do perdão. É quando alguém me mostra, às vezes, um defeito e eu vou tentar a qualquer custo dizer que não tenho. E fico bravo se alguém disser que eu tenho. Por quê? Porque dentro de mim eu sou a pessoa mais perfeita do mundo. E a gente ali no Gotas de Paz acabou de fazer, a gente não é. A gente tem bastante coisas boas, mas a gente tem bastante coisas erradas. E a gente sempre vai falar, né? Se a gente fosse bom de verdade, a gente não estaria nesse mundo que nós estamos. Não estaríamos vivendo nesse mundo que é um mundo de pessoas imperfeitas. O dia que a gente chegar a essa conclusão, a gente começa a mudar. É aí que começa esse processo de perdão, né? Quando eu já entendi que por mais que eu tenha coisas boas, eu sou uma pessoa defeituosa, que estou na terra para aperfeiçoamento, que vim para refazer muitas coisas. Só que essa vida que eu venho vivendo há muito tempo, e muitas das coisas que a gente faz, a gente não adquiriu nessa vida. Eu falei, a gente falou outro dia, a gente traz coisas dentro de nós que nós já aprendemos há muito tempo. Mesmo parecendo que eu tenha nascido, né, aqui, né, o tempo que eu tenho de vida na Terra, vai dar a impressão que eu aprendi tudo o que eu sei fazer, tanto de certo quanto errado, eu aprendi nessa vida. E a gente vai perceber que a gente já sabe um monte de coisa, que a gente já tem algumas coisas dentro da gente. Esse é o hábito. Eu fiz durante muito tempo algumas coisas que é muito difícil de desfazer agora. Mas como é dito ali, a gente leu na semana passada, o que, que a gente tem de melhor que Deus nos deu é a inteligência, apesar de a gente não ter ela ainda evoluída no ponto máximo que pode chegar o ser criado por Deus, né? Eu não tenho ela. E tem o livre-arbítrio, que é aquilo que a gente falou outro dia, a responsabilidade, o direito de fazer o que quiser, com a responsabilidade de pagar por esse erro. Né? De ter que reparar esse erro, responsabilidade. Então, eu tendo a inteligência, e a gente se acha muitas das vezes muito inteligente, a gente não é capaz de perceber essas coisas. A gente não é capaz de fazer uma oração dizendo, olha, eu sou falho. E o que a gente vai perceber nas orações, tanto ensinada por Jesus, quanto essas pelos Espíritos que Allan Kardec nos mostra, não é fazer uma oração de pedir, eu quero isso, eu quero dinheiro, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, é uma oração de entendimento perante Deus, dizendo, Deus, eu sei o tamanho que o Senhor tem, eu sei a capacidade que o Senhor tem, porém eu ainda sou pequeno. A gente vai ver muitas orações dizendo, porém ainda eu sou pequeno, porém ainda eu sou falho, porém ainda
Até tem aquela oração, né, que virou oração, não, fizeram a música, né, do Zaqueu, a história de Zaqueu que Jesus conta, ela é perfeita nisso. Zaqueu era, né, até eles falam, né, era um homem de estatura pequena. A gente não tem certeza se era um homem de estatura pequena ou foi um homem que entendeu que era pequeno perante Jesus, perante Deus, e foi até Jesus se mostrando pequeno, se mostrando incapaz, porém querendo modificar. Aí eles falavam, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, diz a música. Só para te ver, olhar para ti. Quer dizer, Deus, eu sou aqui ainda esse ser, pequeno não em estatura, mas em entendimento. E eu quero modificar isso, eu quero ser grande, grande como pessoa, grande como cristão, grande como conhecedor das coisas, né? E receber do Senhor toda a orientação possível. A gente faz na oração, a gente pede depois ali, né, na oração ele diz: meus defeitos atuais são resto das imperfeições que conservo das minhas existências anteriores. E depois a gente pede a Deus, ao anjo da guarda, aqueles seres que estão perto de nós, que nos ajude a vencer isso. Então, com gotas de paz que a gente acabou de fazer, a gente precisa disso. Acordar, como eu falei ali, e olhar e falar assim: nossa, eu tenho mais um dia pela frente para viver, obrigado. E quero hoje, nesse dia que se inicia, modificar uma quantidade de coisas em mim. Eu quero modificar isso que faz mal para mim, que faz mal para o outro. Eu me reconheço como um imperfeito. Eu me reconheço como um ser ainda pequeno. Com a capacidade que eu tenho de estudar, a inteligência que eu tenho, o evangelho que eu tenho na mão, a doutrina espírita que nós, né, temos aqui, me dá todo essa quantidade de coisas para eu perceber e aprender. Então eu não posso passar batido. Então esse arrastamento é eu me deixando levar, querendo dizer que não tenho responsabilidade sobre isso. Tenho sim. Então, esse arrastamento é eu me deixar levar sem tomar qualquer atitude. E depois falar, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim. Nunca vou mudar, pau que nasce torto, morre torto. Não, eu posso sim, desde que eu queira. Desde que isso seja importante. Desde que eu entenda o que Jesus quer de mim, o que Deus quer de mim. Porque quando Jesus vem, ele tenta mostrar isso. Eu vim para mostrar o que a gente precisa fazer. Eu vim para mostrar se a gente quer chegar a algo melhor, a gente vai ter que desfazer de algumas coisas, que a gente precisa deixar para trás algumas coisas, que a gente precisa olhar diferente para dentro da gente. Reforma íntima, né? A gente vai sempre falar. É o aperfeiçoamento que ele falou. Eu tenho peças, eu tenho coisas a melhorar dentro de mim. Então, o arrastamento é um hábito. Eu até achei interessante. Eu estava vendo, né, uma pessoa dando um exemplo sobre isso, né, sobre o hábito. Ele diz assim: é como um caminho na floresta. Aqueles caminhos que a gente faz no meio do mato, vai uma vez, volta, aí do outro dia já ficou aberta aquela trilha, ela vira uma trilha. De tanto passar gente, ela não cresce mais mato naquele lugar. E aí, quando a gente olha, a gente só faz aquele caminho. Às vezes ele é mais longo, mas eu não tenho coragem de entrar no meio da mata e fazer um novo caminho. O que eu faço? Eu vou por aquele que está mais fácil. O arrastamento, mais ou menos, é isso. Eu poderia modificar e começar um novo caminho, mas esse aqui eu já tenho feito. Então eu vou por aqui mesmo. É o arrastamento. Eu me deixo levar. É tipo, eu falo assim, eu não vou responder a ninguém se alguém falar, né? Nós aqui no caso de política, eu não vou mais responder a ninguém. Não vou mais entrar nessas brigas. E de repente você está lá discutindo, querendo discutir, querendo falar, querendo mostrar. Esse é o arrastamento, né? Eu não vou fazer mais isso. Se pega fazendo. Ele é a porta larga também, né? A porta... Sim, é.
Porta larga e a porta estreita, né? A parábola. Isso, na verdade, o entendimento, né, quando Jesus fala da porta larga, da porta estreita, é essa. Você ser correto e fazer as coisas certas é mais difícil. É uma porta difícil de você passar. Você vai ter que fazer malabarismo, murchar o corpo, se entortar um pouquinho aqui e ali para passar. E a porta larga é aquela que todo mundo entra, cabe uma quantidade de gente. Ou seja, é aquela que eu vivo no dia a dia. É o que eu faço todas as vezes. Então o que eu teria que fazer? Eu teria que me esforçar para entrar numa porta mais estreita. Ah, mas eu não vou me preocupar, não. Eu vou entrar por essa aqui, porque essa aqui é fácil. Ou seja, eu me deixo levar, né? Então a gente fala assim, o que é hábito? Eu faço uma coisa que eu não preciso mais pensar para fazer. O que atrapalha a gente, às vezes, na vida, no dia a dia, é ter que pensar, ter que refazer, ter que mudar. É tá fácil assim, né? O lugar comum, já faço isso. Ah, mudar é tão difícil. Ah, eu vou ter que fazer de novo, eu tenho que começar assim. Ah, mas não, eu deixo, né? Deixo a vida me levar, o que a gente já tinha falado ali no Gotas de Paz. Coisas que nem sabe por que faz, né? Não, a Né? gente. Lembra que lá no centro, lá que você falou que separava homem para um lado e mulher para o outro? Ninguém sabia por quê. Depois teve que mudar, né? Para mudar, teve que convencer várias pessoas que aquilo era o certo. Não, mas Aquilo não tinha nada a ver, né? Não tinha, então, logicamente, mas quando aconteceu, que nem você falou, foi uma alegria para uma quantidade de pessoas. Uma ficou olhando para a outra e percebeu. Eu, né, assim, é uma coisa simples, né? Vou até explicar para a maioria das pessoas que estão assistindo, né, que às vezes não sabe. A gente frequentou um centro onde a gente não está, né, mais nesse momento, mas que é um centro é o mais antigo de São Roque da região. Né? Ele é de 1905. E durante muito tempo as cadeiras dentro do salão eram separadas em cadeiras para a esquerda e para a direita com um caminho pelo meio. E os homens sentavam à esquerda e as mulheres sentavam à direita. E os casais que iam juntos não sentavam juntos. O homem ia para um lado e a mulher ia para o outro. Ninguém sabia porque aquilo acontecia, mas todo mundo fazia. Até que um dia, por algum motivo, alguém acabou sentando junto, as outras pessoas olharam, falaram, nossa, você viu o que fizeram? Sentou junto, não sei o quê, sabendo que não pode. Só que, e eu lembro bastante nesse dia, foi a Lúcia, né, uma pessoa que frequentava lá também, que falou, gente, não tem problema nenhum, a partir de hoje, graças a Deus, a gente vai modificar isso, porque ninguém sabe o motivo de porquê. Mas a gente sabe, né, que numa época mais antiga, homens e mulheres em coisas públicas não podiam se sentar juntos. Na escola, meninos e meninas sentavam separados e convencionou a fazer isso. tinha Assembleia de Deus, acho que até hoje é assim, acho. Parece que é a congregação cristã, acho. Congregação cristã parece que senta até hoje ainda. Então, mas assim, o que tinha de errado? E eu acho bacana, assim, porque às vezes você vai, né, para quem não sei se alguém teve oportunidade de ir a um centro espírita, mas quando você vai pela primeira vez e não conhece, né, você acha que vai acontecer alguma coisa de diferente, vai aparecer um espírito na sua frente, ou qualquer coisa. Lógico, se você estiver junto com alguém, vocês ficando junto, né, é muito mais fácil. Aí você entra num lugar e aí você não pode ficar junto, né? É uma coisa que um filho pequeno ir com o pai para algum lugar, chegar lá e falar, o pai tem que ficar separado do filho. O filho vai se sentir, né? Abandonado, sozinho, não vai querer ir, né? E aí você vê que tem. Mas assim, era um hábito, ninguém, como você falou, ninguém sabe o porquê que acontecia isso. Se for buscar na história, vai saber. Mas é a mesma coisa. Então a gente tem esses hábitos, né? A gente habituou a fazer, mas a gente fez há tanto tempo da mesma forma que vai ser muito difícil, na verdade, de mudar, né? São vícios, vícios, as coisas que porque quando a gente fala em defeitos, a gente fala em coisas que a gente faz que não é legal, né? Agora, o hábito ele pode ser qualquer coisa, né? Habituar a comer com a mão direita, com a mão esquerda, sentado na sala, na cozinha, lá fora. Quer dizer, algumas dessas coisas não fazem mal para a gente, mas a gente tem hábitos, por exemplo, que faz mal, né? Então, assim, a fofoca, a maledicência, o
apresentar defeito dos outros perante, na verdade, todo mundo, né? E esse arrastamento seria isso. Chega na hora H, eu não consigo, né? É a mesma coisa que vamos dizer assim, né? Eu já vi várias pessoas que habituaram, né? Pegaram o hábito de fumar e querem parar de fumar. Ela fala, não vou fumar, não vou fumar, não vou fumar. De repente ela se vê fumando, acendendo um cigarro. A gente sabe que é difícil. A própria alimentação, quando a gente precisa diminuir a quantidade de alimentos ou modificar a qualidade dos nossos alimentos, a gente sabe que é difícil. Mas como eu acho que foi você que falou, né, que tem um tempo aí, quantidade de dias. 3 a 5 meses, né, para você pôr aquilo como um hábito, né? Tanto exercício físico como uma dieta balanceada. E seria a mesma coisa com os hábitos que nós temos, que nos leva a esse arrastamento, né? Então, como que eu devo mudar? Eu tenho que saber que eu tenho um defeito, algo que eu faço de errado, de ruim, e quero modificar. Então, eu vou precisar desse tempo. Eu vou ter que repetir todo dia um hábito da forma diferente do que eu faço, o oposto daquilo que eu faço, e vou me pegar e não vou, como a gente falou, perceber fazendo. Mas quando perceber, eu tenho que falar, eu não quero, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer dessa forma, eu quero fazer dessa forma, eu não vou repetir mais o mesmo erro. E aí começar a fazer até conseguir, porque se a gente conseguiu, né, fazer erradamente todo esse tempo, a gente pode fazer acertadamente se a gente quiser. Agora ele precisa sim de disciplina. Ele precisa sim de ser vigiado, né, que é orar e vigiar que a gente fala. Porque na verdade, se a gente quiser de verdade, a gente consegue. O problema é que às vezes a gente não quer muito, né? Eu quero, mas não quero, né? Ah, eu quero fazer, mas será que eu quero de verdade? Porque quando a gente quer e a gente faz, a gente se vê, né? Depois, ao longo do tempo, conseguindo fazer de forma diferente. Então a É, gente pode. sabe, também que a gente aprende com os mais velhos, e nem tudo que a gente aprende com os mais velhos é salutar, né? A gente fala assim, tem que escutar os mais velhos, sim, com experiência de vida e tal, mas você vê que existe uma evolução dos nossos bisavós para cá, na questão de convivência, na questão de, né, somos hoje menos racistas, somos menos homofóbicos, somos mais tolerantes a muita coisa, né? Somos menos, maltratamos menos os mais desfavorecidos, né? Os homens têm muito que melhorar ainda, mas tratam melhor as mulheres que os homens tratavam antigamente. E esses hábitos a gente pode ser que a gente adquira e tente perpetuar, né? Se você não tiver uma consciência de progressista, de querer melhorar, você fica para trás, né? E acaba ficando antiquado, né? O conservadorismo, né? Até o reacionarismo. Você começa a pensar que o que era antes era bom por um lado, porque se fazia tal coisa. E não é, né? Pode ser melhor hoje e você ser melhor pessoa ainda. Você falou, acho que é a palavra certa, né? A gente precisa ter consciência. Não adianta falar, eu acho que é certo e vou continuar fazendo desse jeito. Esquece que não vai mudar. É, E tem que fazer assim, eu tenho que ter consciência. Consciência de que, mesmo eu não achando que faz mal para alguém, que nem você falou do racismo, né? Mas eu não acho que falar tal coisa seja racismo. Agora, você sofreu na pele, é, então alguém que sofreu na pele falar, então ela fala assim, eu não gosto de ser tratado dessa forma. Ah, mas eu aprendi assim e vou continuar fazendo. Não vai mudar. Agora, quando você olhar na pessoa e falar assim, pô, é legal, é verdade, né? O que eu estou fazendo não é para mim, eu estou fazendo para ela. Só ela sabe o quanto é ruim. Aí eu começo a mudar. Então, assim, eu ainda não concordo, mas tá, se a pessoa falou e se ela sofre na pele e isso não é bom para ela, eu vou fazer por ela. Então, assim, eu quebro o meu orgulho. Uma das coisas que a gente tem é esse orgulho. Ah, eu sou assim mesmo e acabou. Não, é um orgulho. Eu quero continuar sendo desse jeito. Eu preciso do quê? De humildade. Preciso do quê? De consciência. De entender que tenho e de entender que eu faço. Ah, mas eu não faço isso. Várias pessoas falam, faz.
É tão ruim, né? Você fala assim, eu não faço isso, a pessoa fala, faz, acho que faz. Faz, porque a gente foi criado no meio misógino, a gente foi criado no meio homofóbico, a gente foi criado, né, no meio que na escola a gente brincava com o defeito físico do amiguinho, que ou era gordo ou era baixinho, né? Por muitas vezes a gente sofreu e assim gera trauma nas pessoas. Por mais que as pessoas falem assim, ah, na minha época não existia esse negócio de bullying. Talvez você seja um sobrevivente do bullying que você sofreu, mas muitos não foram sobreviventes. Muitos se definharam aí em bebida, em baixa autoestima e não estão aí para contar a história, né? Então a gente tem que sim que melhorar isso, né? Não é porque até pouco tempo atrás eu tinha uma expressão que se falava muito na minha família quando era segunda-feira, que era dia de branco. Ah, amanhã é dia de branco. Eu falava isso, eu não sabia nem por que, de onde vinha, né? Daí, como um dia eu fui pensar, por que é dia de branco, né? O branco, quer dizer, não é dia de negro, é dia de branco, porque o branco é trabalhador e o negro não trabalha, sabe o que é Ah, isso? Né? Fui pesquisar e eu falava essas sandices sem saber por quê, porque a gente é criado no meio racista, né? Até hoje, eu tenho humildade de falar que até hoje a gente tem certas expressões, certas palavras, certas brincadeiras que remetem a esse erro, né? Então tem que ter essa humildade de querer melhorar, né? eu não posso falar, por exemplo, falar assim, eu não sofro com isso, para mim não tem problema, mas você é da mesma raça ou da mesma cor de pele do que o outro, você já sofreu com É, isso? É fácil eu falar quando eu não sofri, né? Ah, isso não é né? nada, peraí, mas você, quer dizer, aquilo que a gente sempre fala, é se colocar no lugar do outro. Então, se ele está falando que não é legal, não adianta eu querer discutir que é diferente, que isso, que aquilo. Eu tenho que parar porque não é bom, porque faz mal para alguém. Eu lembro até hoje também uma coisa que eu senti na pele, que chamava os mais velhos de tiozinho, ó, o tiozinho lá, o tiozinho lá. Até o dia que me chamaram para de tiozinho. Aí eu me senti mal. Sim, é isso. Na verdade, quando a gente fala em reencarnação, e é bastante interessante, a gente não sabe o porquê é que a gente está passando por algumas situações na vida. Mas o que a gente mais sabe e percebe pelos estudos é que o que eu fiz alguém passar, em algum momento eu vou ter que passar. Para que daí eu possa falar, não, verdade, racismo é uma coisa difícil. Eu nascer num lugar onde tem racismo e seja a pessoa, né, a sofrer esse racismo, amanhã eu posso dizer, não, não é legal isso. A gente poder trocar de lugar com o outro e sofrer aquilo que ele sofreu para poder dizer verdade. Eu sei agora o que é isso. Que nem você falou, né? Brincadeira. Eu sempre tive tiozinho, 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 de que chamaram. Eu, foi a minha vez de E você chama, entender o porquê que é não. difícil, né? Porque, então, eu falo, às vezes, então, a gente fala coisas que a gente não sabe, que ele falou, a gente faz coisas que a gente não sabe se é legal. Mas a gente tem a inteligência, e quando a gente tiver essa consciência, e quando a gente tiver isso, essa coisa de querer, né? Não, eu quero mudar porque se isso faz mal para alguém, não é bom de fazer. É, tem também, por exemplo, né? Eu tenho alguns parentes que são da Umbanda. E eles se chamam de ele é macumbeiro também, não sei o quê. Só que eles, se falarem a palavra macumbeiro entre eles, não tem a mesma conotação de quem é de uma outra religião e chama a pessoa de macumbeira. Porque tem uma conotação ruim empregada no ato de você chamar. Então, e eles sentem isso, né? Mesma coisa os dois negros chamam negão, tal, não sei o quê. São negros e um brinca com o outro. Mas quando um branco fala, né, dependendo da entonação, dependendo, é ruim, né, Oswaldo? Então, e por aí vai, né? Homossexual, é a mesma forma, né? Então, se você tiver dúvida que está ofendendo alguém, não ofenda, né? Não pronuncie nada, fique quieto. Acho que você falou a coisa mais importante há alguns momentos atrás. Vão ter pessoas que é bem resolvido, que tem cabeça boa e não vai se afetar por isso. Mas a gente não pode usar como exemplo. Ah, veja aqui o meu amigo negão, ele não liga que eu chame ele de negão. Para ele tá bom. Pode ser que para ele esteja bom.
a cabeça dele seja boa, ele seja bem resolvido. Mas como você falou, quantas pessoas podem estar lá sofrendo, né, com a vida estragada porque passou por isso? Será É, que esse eu enxerguei? Será que esse, né, quando fosse comigo, né, ou fizerem comigo e eu sofrer, será que eu consigo avaliar da mesma forma? é isso. Não é porque se alguém falou e fez e se está bem, todos podem ser chamados. Não, porque nem todos são iguais. Nem todos reagem da mesma forma. Né? Então, quando alguém falou não é legal, não sou eu que devo dizer se é ou se não é. Né? Então, as leis são criadas mesmo que você não concorde. É para beneficiar alguém que está sendo, né, está sofrendo isso. E a gente sabe, né? Quanto suicídio, quantas coisas ruins acontecem quando você não consegue se resolver, né? E algo aconteceu e você carrega isso. A gente falou ali do auto-perdão, né? Quanto tempo vai levar para você tirar aquilo de dentro e voltar a ser um ser normal, né? A É, ser curado. muito chama de mimimi isso aí, né? Não, não, Hoje em dia não, não é, né? A gente tem que, mimimi quando não é com você, né? quando é com você, meu, dói. E um branco, né? No nosso caso, por muitos anos, os brancos menosprezaram os negros, né? Chamando de apelidos, né? De piolo, né? De macaco, de alguma forma, né? Esse é um exemplo só, né? Porque tem os homossexuais, tem tudo. Então, partindo da boca de um branco, é pejorativo, né? Então, a gente tem que evitar isso mesmo. Não é mimimi, não. Tem que procurar melhorar. Na pergunta ali ele falou como fazer, como mudar, né? Acho que cabe para todo mundo. Se a gente puder, né? Todos hoje puder olhar ali, se reconhece num defeito e que tem feito isso, né? Começar a partir de hoje a tentar, na verdade, mudar isso, né? É uma coisa que dá para a gente fazer. Como eu posso mudar? Me reconhecendo, tendo a consciência de que eu erro naquilo e que eu estou a fim de mudar. Então eu vou ter que habituar uma nova forma de viver com relação a isso. Isso aí. Vamos, Elza? Deixa eu só, se vocês tiverem um tempinho, vamos falar do que a gente está Ah, tá. passando com relação ao. O Instagram, quando a gente começa a live, tá dando sinal aqui que a gente pode ser cortado, banido, porque o Instagram vai mudar, né, para fazer live só para quem tem mais de 1.000 seguidores. E a gente está com aproximadamente 500 seguidores apenas, né? Então, quem puder indicar a página, amigos, né, para as pessoas seguirem a gente, né, para a gente continuar aqui com as lives, né? É só seguir, né? Só ir lá, seguir o canal que ajuda bastante, né, Oswaldo? Vai ajudar bastante. Senão a gente vai ter que mudar de plataforma, daí muitos aqui não vão se afinar com outra plataforma e a gente não vai conseguir continuar com as lives. Então, quem aí é inscrito no nosso canal, né? Que curte, né, aí a nossa página, se puder arrumar pelo menos mais um, convencer mais um, como o Fábio falou, não precisa assistir, não precisa estar aqui direto, só o fato de inscrever ali nos ajuda. A gente precisaria dobrar, na verdade, a capacidade de inscritos para que não, a gente não sabe quando que vai acontecer, mas aí se a gente não tiver os 1.000 inscritos, a gente não possa fazer as nossas lives por aqui, pelo Instagram, como a gente falou, e talvez a gente vai ter que fazer pelo YouTube, pelo Facebook, mudar alguma coisa, e a gente sabe que a dificuldade que foi para algumas pessoas estarem aqui com a gente e depois mudar. Lógico, se a gente mudar, a gente vai orientar direitinho cada um, mas é uma tentativa que a gente vai fazer é de pedir que cada um consiga aí, quanto mais seguidores conseguir para nós, para que a gente não precise parar essa live pelo Instagram. Hoje aqui teve acho que 2 pessoas, 2 ou 3 pessoas que começaram a seguir aqui. Nossa. De Sônia aqui. Sim, Sejam bem-vindas. muito bem. Então, Oswaldo, para nós. Vamos. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, pelo estudo da noite, por tudo que na noite nós tivemos a oportunidade de aprender, e que tanto a pergunta quanto o gota de paz, que a gente consiga, né, a partir dessa live, a gente comece a fazer uma mudança, que a gente possa reconhecer aí alguns defeitos e não se deixar, né, como foi feita a pergunta, se arrastar ou ser arrastado por essas coisas que nós fazemos, modificando talvez os nossos hábitos, mudando a nossa forma de ser, perdoando, né, a nós mesmos, perdoando aos outros, livrando
desse sentimento que não nos faz bem. E aproveitando, então, pedindo essas correntes espirituais que nos auxiliam, as correntes médicas, as correntes passistas, dando um passe espiritual a cada um de nós, cada um participante dessa live. Como eu falei, eu tenho aqui nome de muitas pessoas no caderno e acredito que todas as pessoas também possam fazer isso, colocar aí o nomezinho das pessoas, dos familiares, daqueles que precisam, né? Hoje temos o nome aqui de Ana Rosa dos Santos Antony, que a Adete pediu para colocar na oração. Estou colocando junto o nome de todos e todos aqueles que tiverem alguém que necessite mais do que nós, né, que sejam mais necessitados do que nós, que nesse momento essas correntes estão aqui nos auxiliando e elas vêm nos auxiliar. Cada um em seu recinto tem aí seu guia espiritual, seu anjo da guarda, aqueles seres que vêm até a nossa casa participar com nós, né, como o Fábio diz, como se fosse um culto do Evangelho no Lar, um Evangelho no Lar, onde a gente se reúne para falar coisas boas, para aprender coisas boas, para disseminar coisas boas, e com certeza os espíritos do bem vêm estar conosco. E como a gente sempre convida, e é uma sala, como diz o Fábio, uma sala virtual, onde a gente faz oração, a gente fala de Deus, a gente fala de Jesus, e essas correntes estão prontas para nos auxiliar em tudo aquilo que for necessário que seja permitido por Deus e Jesus. Então eu peço a cada um, na sua dificuldade, na sua dor, alguma doença, alguma coisa que está atrapalhando, que leve esse momento, o pensamento a Deus, a Jesus, a essas correntes, e que a gente possa sair daqui hoje, após esse estudo, melhor do que quando a gente entrou, e que a gente possa, no dia a dia, nessa semana, conseguir realizar coisas melhores, estar sempre conectado com Deus, agradecendo pela vida. Então, pedindo essas correntes espirituais que possam nos auxiliar nesse momento, em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus, pedindo também as correntes médicas, colocando sobre as águas que cada um disponibiliza o remédio para a necessidade de cada um, para que na hora que cada um for tomar essa água, possa levar para o seu corpo esse remédio espiritual que essas correntes nos trazem, auxiliando também tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e nesse momento vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre o irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus te faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30,
para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Então é isso aí. Boa noite a todos. Que a paz de Deus e de Jesus fiquem com todos. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. Uma grande semana a todos. Nos encontramos na próxima segunda. Que Deus abençoe a todos. Até mais. Que assim seja.